quando ele deu mais alguns passos, percebeu algo estranho. Já não havia mais sons. Nenhum grilo, nenhuma cigarra, nem mesmo o vento soprando nas árvores. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração. A lua, que antes iluminava timidamente o caminho, sumiu atrás de nuvens densas, como se estivesse com medo do que estava por vir. Lucas, sentindo um arrepio percorrer a espinha, deixou a lanterna do celular ligada e continuou andando. Foi então que ele notou as marcas no asfalto. Eram longas, como se unhas gigantes tivessem sido arrastadas com força pelo chão. Algumas eram tão profundas que arrancavam pedaços inteiros do concreto. Ele, tentando disfarçar o próprio nervosismo, pegou o celular para filmar e até brincou, falando para a câmera: "Rapaz, que bicho grande fez isso aqui?" Só que, naquele exato momento, o microfone do celular captou algo que seus ouvidos não registraram. Passos atrás dele. Muito lentos. Muito pesados. A sombra apareceu ao longe, no fim daquele corredor de neblina. Era grande, tortuosa. Tinha uma forma que não parecia natural. Algo errado. Instintivamente, Lucas se virou para olhar para trás, mas não viu absolutamente nada. A estrada estava vazia. Porém, quando ele voltou o celular para a frente, a sombra estava mais perto, na tela do aparelho. E o mais bizarro de tudo é que ela não se movia quando ele mexia a lanterna. Estava fixa na imagem, como uma falha digital. Ou algo muito pior. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a estrada finalmente se abriu numa clareira. E ali, algo impossível. Uma casa velha, de madeira escura, quase preta, com janelas quebradas, e a porta principal escancarada. Lucas conhecia aquela estrada como a palma da sua mão. Passava por ali, desde criança, de carro, de bicicleta. E ele tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto nenhuma casa naquele lugar. A porta rangia levemente com um pouco vento que voltava a soprar, um som que parecia um convite sinistro. Lá dentro, uma luz fraca e amarelada piscava, como uma lamparina antiga pendurada no fundo de um cômodo. A curiosidade, ou talvez uma força que ele não entendia, o fez entrar. Ele entrou devagar. O piso de madeira rangia sob seus pés, um som seco e oco, como ossos velhos se quebrando. A luz vinha de um corredor estreito e, no fim dele, havia uma mesa pequena com um caderno aberto em cima. E nesse caderno, escrito com um U que parecia ser carvão, uma frase: "Sergipe, você está lendo isso. Não deveria ter vindo." A caligrafia era nervosa, tremida, desesperada. Lucas, com o coração acelerado, tocou no papel. Ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de escrever aquilo. Mais adiante, a luz da sua lanterna varreu as paredes do corredor, e o coração dele quase parou. Estavam cobertas de fotos, milhares de fotos, todas tiradas naquela mesma estrada. Havia fotos do asfalto, das árvores, da neblina. Mas o pior não eram as fotos da estrada. Eram as fotos das pessoas. Rostos assustados, olhares perdidos. Pessoas que ele reconheceu dos noticiários locais. Gente que sumiu, motoristas que desapareceram sem deixar rastro, viajantes que nunca foram encontrados. Eram as vítimas daquela estrada. E lá, bem no centro da parede, em destaque, uma foto recente, impressa em papel fotográfico ainda novo, brilhante. Era ele, Lucas, saindo de casa naquela mesma noite. Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Um frio gelado tomou conta do seu corpo. "Como?" Ele murmurou para o vazio, a voz falhando. Naquele instante, a porta atrás dele fechou com um estalo monstruoso. Um som que ecoou pela casa inteira. E então, foi como se a própria casa suspirasse. Um som longo e profundo, vindo das paredes, do chão, do teto. Quando Lucas correu de volta para a porta, tentando desesperadamente sair, ela não abriu. Ele girou a maçaneta, mas ela não se moveu. Estava quente. Quente demais para tocar. Ele ouviu passos no andar de cima. Lentos. Pesados.
O mesmo som que o microfone do celular tinha captado antes. Era como se algo enorme estivesse descendo a escada, degrau por degrau, vindo em sua direção. Lucas, paralisado pelo medo, fez a única coisa que conseguiu pensar. Filmou, mas sem olhar diretamente. Ele apontou o celular na direção do som, usando a tela como um espelho. E no vídeo, por uma fração de segundo, ele teve um vislumbre da criatura. Um homem, alto magro, com o corpo todo torto, em ângulos que não eram humanos. Mas o mais aterrorizante era o seu rosto. Ou melhor, a falta dele. Onde deveriam estar os olhos, a boca, o nariz. Havia apenas pele lisa e pálida, brilhando na escuridão, uma tela em branco. E então, ele ouviu a voz. Não veio da criatura, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Um sussurro que parecia vir de dentro das paredes, de dentro da sua própria cabeça. Eu guio a estrada. E ninguém volta do fim. O pânico tomou conta. Lucas não pensou duas vezes. Correu na direção oposta. Pulou pela janela quebrada mais próxima e caiu no mato, se arranhando nos galhos. Atrás dele, a sombra da criatura se projetou para fora da casa, ganhando forma, crescendo, esticando braços impossivelmente longos, que pareciam se arrastar pelo chão. Ele correu de volta para a estrada, mas ela não era mais a mesma. O asfalto parecia se mover sob seus pés, pulsando lentamente como carne viva. Os buracos que ele tinha visto antes agora pareciam bocas abertas e famintas, esperando para engoli-lo. A estrada estava viva. Lucas gritava enquanto corria, e os postes de luz, um por um, começaram a se apagar atrás dele, mergulhando o caminho numa escuridão total. A sombra o alcançava. Ele sentiu um toque frio em seu ombro. E então, tudo ficou escuro. Lucas desapareceu. No dia seguinte, apenas o celular foi encontrado na beira da estrada, com a tela trincada. O último vídeo gravado tinha 18 minutos de puro terror. E no último frame, antes de a gravação cortar, uma mensagem apareceu, como se escrita com sangue na própria lente. Você é o próximo a seguir, até o fim. A pessoa que encontrou o celular o entregou à polícia. Mas algo muito estranho aconteceu na delegacia.